Amigas, amigos, olá. Eleições na Argentina. No domingo passado, as eleições argentinas, tão importantes para nós aqui no Brasil, país vizinho, né, entrou no nosso radar porque foi realizado o Passo na Argentina. Passo esse que teve um resultado bastante peculiar, né, com a vitória de Javier Milei nessa primeira etapa do processo de eleições presidenciais na Argentina. Vamos debater isto no nosso videozinho de hoje. Primeiramente, o que é o passo? Passos são as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, que foi criada na legislação argentina em 2011. Aqui no Brasil, alguns partidos realizam primárias. O PSDB, por exemplo, realizou primárias nas últimas eleições presidenciais e, portanto, dentro do partido há uma estratégia de escolha de quem vai ser o candidato à presidência. Os partidos americanos, republicano e democrata, também realizam isto. Na Argentina, a gente tem uma espécie de super primárias, porque ela é organizada no próprio processo eletivo. Então, todos os partidos passam por essas primárias do chamado passo. Então, a primeira função, fazer a seleção de candidatos dentro das coligações partidárias. O candidato dentro da coligação tem 3, 4 candidatos em um partido. O candidato vitorioso é o candidato daquele partido no restante do processo eleitoral. E ainda tem uma segunda coisa interessante neste passo, que é a barreira, a eliminação de alguns candidatos. Candidatos nanicos estúpidos que só estão no processo eleitoral para atrapalhar determinado candidato, para jogar politicamente com outro candidato. A gente sabe de alguns padres Kelman que fizeram isso recentemente. Eles são eliminados do processo eletivo através do passo, porque só continua no processo eletivo quem tiver 1,5% de votos nessas primárias. Então, duas coisinhas fundamentais: as primárias argentinas, passo, são realizadas por todos os partidos, resolvem os candidatos da coligação partidária, resolvem esses candidatos da coligação partidária e eliminam candidatos nanicos que têm menos de 1,5% das intenções de voto, tudo bem? Bom, quem saiu dessas primárias da Argentina? Nós tivemos 3 candidatos principais que saíram dessas primárias argentinas, que são Javier Milei, né, a Patrícia Bullrich e o Sérgio Massa. Vamos dar uma olhadinha nesses 3 candidatos a partir de agora. O Sérgio Massa é o candidato de centro-esquerda, e por isso sua plataforma de governo, né, sem esmiuçar no nosso videozinho rápido, né, está ligada à ideia de intervenção do Estado na economia, o Estado como um potencializador dos investimentos sociais e infraestruturais, o Estado como um organizador da atividade econômica. Trata-se, portanto, do ideal de estado de bem-estar social dentro de um contexto de legitimação da intervenção do Estado na economia. Parecem ideias bastante interessantes, parecem ideias bastante bem-vindas, mas há alguns probleminhas relacionados com essa candidatura do Sérgio Massa de centro-esquerda e com esses ideais. A Argentina vive hoje graves problemas econômicos, entre outros a inflação muito elevada, acima de 3 dígitos, e as suas reservas cambiais, o dinheiro em dólar que a Argentina tem e garante, por exemplo, o pagamento de contas externas. Agora, Sérgio Massa é o candidato do atual governo. O presidente Fernandes não vai se candidatar à reeleição e como candidato do governo, candidato apoiado pelo governo, aparece Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia. Então isso depõe muito contra ele, depõe contra Sérgio Massa, na medida em que a economia da Argentina vai muito, muito mal e ele é o atual ministro da Economia. Bom, e para nós, o que será que Sérgio Massa pensa em relação à América do Sul, ao Brasil, pensa em relação ao Mercosul, né? Bom, o presidente Fernandes tem um relacionamento muito, muito legal com o presidente Lula. Durante o longo período de prisão do presidente Lula lá em Curitiba, entre outras pessoas que fizeram visita ao presidente Lula em Curitiba, foi o presidente Fernandes da Argentina. Depois das eleições já houve vários encontros entre Lula e Fernandes e, portanto, através do Fernandes e no mesmo campo ideológico, espera-se um bom relacionamento entre Brasil e Argentina, presidida por Sérgio Massa, que também, em relação ao Mercosul, propõe a ideia de fortalecimento regional, alinhado, portanto, com as ideias do Brasil.
Só tem um probleminha, eu diria. O Sérgio Massa já criticou em algumas oportunidades a ideia do Mercosul funcionar como união aduaneira e, portanto, a negativa de cada país individualmente poder realizar acordos de livre comércio. O Sérgio Massa, então, já defendeu que a Argentina, os países do Mercosul, possam individualmente fazer acordos de livre comércio, Argentina, União Europeia, Argentina, China e assim sucessivamente, tal qual o presidente uruguaio e contra a posição brasileira. Eu defendo a posição brasileira. Os países do Mercosul são países semiperiféricos, eles não têm força no cenário internacional para fazer boas negociações comerciais individualmente. O Brasil é o país mais forte do Mercosul. Ele fortalece os demais nessas negociações conjuntas, é também fortalecido pelos demais nessas negociações conjuntas e, portanto, eu não vejo como bem-vinda esta ideia de negociações individuais de comércio dos países do Mercosul. Entendo, entretanto, a colocação de Sérgio Massa, que talvez seja muito mais para apressar as negociações do Mercosul do que para romper com a União Aduaneira. Eu acabei de dizer para vocês que a Argentina tem graves problemas no que diz respeito a reservas internacionais. A Argentina é desesperada para poder exportar mais e haver maior entrada de moeda estrangeira na sua economia. E daí a iniciativa de acordos comerciais individuais. Espero, entretanto, como eu disse, que isso seja muito mais uma questão de pressão política para acelerar as negociações que o Mercosul faz no cenário mundial com a China, com a União Europeia, do que para romper a ideia de livre comércio. Bom, a outra candidata é Patrícia Bullrich. Patrícia Bullrich é do campo macrista. Ela, por sinal, foi ministra da Segurança Pública no governo de Macri, né? no governo neoliberal de Macri. E agora candidata à presidência, aparece em segundo lugar no passo com a sua coligação com 28% das intenções de voto. Quais são as demandas, quais são as propostas que ela coloca? Bom, dentro do campo neoliberal, né, a ideia de redução da intervenção do Estado na economia, a ideia de prestação de serviços econômicos, de serviços sociais, através da iniciativa privada. Por exemplo, bolsas de estudos para estudantes pobres. Investimento público em educação? Não. O Estado paga para o estudante pagar o ensino privado. Como a gente tem aqui o financiamento estudantil no Brasil? Eu acho essa ideia muito precária, porque a educação privada é frequentemente de baixa qualidade. E daí nós temos dinheiro público alimentando empresários que fornecem um ensino de baixa qualidade. E além do que, a gente reforça a ideia de educação como uma mercadoria e não como um direito. Acho isso bastante precário em termos de organização social, da eficiência e eficácia desta medida e da eticidade desta medida. A Bullrich tem, entretanto, né, a noção em relação à dolarização, de que a dolarização não é bem-vinda à economia da Argentina. Trata-se de um debate que os argentinos têm desde os anos 1990 e ganhou força, agora nós já vamos ver, de mudança da moeda do país de peso para o dólar. E ela já fez declarações, acho isso bastante bem-vindo, de que ela é contra este processo de dolarização. Mas ela é a favor de cortes de gastos do governo dentro desta lógica neoliberal. E daí como fazer esses cortes de gastos? Como adequar as novas relações de trabalho a esse contexto neoliberal? Por exemplo, na Argentina há uma enorme quantidade de trabalhadores informais, né? Talvez tanto ou mais do que a gente tenha aqui no Brasil na atualidade, em termos percentuais. E como operacionalizar isso? Recentemente, Bullrich deu uma declaração acerca disso. Vejam vocês. Em 4 anos, teremos toda a Argentina trabalhando. Quem quiser se adaptar será bem-vindo e quem não quiser terá que arcar com as consequências. As pessoas que trabalham não podem, disse ela, continuar a pagar aqueles que não querem se adaptar a um sistema de trabalho. Então ela quer acabar com a informalidade, né? Isso talvez seja interessante, mas os procedimentos talvez gerem ônus para os trabalhadores que hoje recebem benefícios sociais dada a sua condição de pobreza, e ela faz esta declaração que traduz a culpabilização da vítima. Então, se você está recebendo benefícios
sociais do governo, é porque você não quer trabalhar, é porque você é vagabundo. Culpabilização da vítima. Isto mostra não apenas que Bullrich está no campo neoliberal, mas que ela tem um padrão discursivo bastante violento, bastante agressivo, que é típico da política de hoje, principalmente da dita política de extrema-direita, né? E isto é evidenciado, esse flerte que ela não deixa de ter com a agressividade da extrema-direita, no seu histórico de ministra da Segurança Pública e no que diz respeito, por extensão, às suas perspectivas de segurança pública na atualidade. Enquanto ela foi ministra da Segurança Pública, ela causou um problema internacional regional, em falas através das quais ela culpabilizava estrangeiros pelo crime organizado e tráfico de drogas no território da Argentina, inclusive ameaçando com deportações sumárias populações estrangeiras, em especial paraguaios e bolivianos, também peruanos no território da Argentina. Isso causou algum estremecimento de relações diplomáticas da Argentina, governada por Macri, com os outros países da região, em uma fala típica de agressividade em segurança pública, que é do nosso tempo, insisto, da extrema-direita. A extrema-direita de Javier Milei, né? O candidato vitorioso nas primárias da Argentina. Ele é do partido A Liberdade Avança. Tem um histórico bastante conturbado na sua vida pessoal, né? Milei tem histórias as mais estranhas, né? No que diz respeito desde de misoginia, racismo e abuso sexual, né, passando pelos nomes dos seus cães domésticos e histórias de vidas passadas nas quais ele foi tal ou qual personagem. Ele é uma pessoa bastante controversa na sua história pessoal e na sua descrição de si. Mas não apenas isto, as propostas que ele tem para a Argentina são igualmente controversas. Por exemplo, fim do Banco Central da Argentina, dolarização da economia, cortes de gastos públicos e saída da Argentina do Mercosul. Então são propostas que se alinham ao dito campo da extrema-direita libertária e ou anarcocapitalista, né? E daí, por exemplo, o fim de uma autoridade monetária, dentro da lógica de culpabilização do poder público, do Estado, pelos males da sociedade, deixa a economia funcionar sem uma autoridade monetária, Banco Central. Elimina, consequentemente, a moeda da Argentina. Então, a Argentina passa a funcionar com o dólar como sua moeda corrente. Isso é um absurdo sem tamanho. Isso já aconteceu na Argentina dos anos 1990, como sugeri há pouco. Isto quebrou a economia da Argentina ao longo da década de 1990. E por isso que Patrícia Bullrich é resistente a esta ideia, e isso nem passa pela cabeça de Sérgio Massa, mas é veiculado como propaganda por Sérgio Massa. Corte de gastos públicos, de novo, né, dentro do contexto dito libertário anarcocapitalista, de reduzir a ação do Estado. E em relação a nós, Mercosul, saída do Mercosul. E, portanto, a vitória de Bullrich na Argentina estremeceria, causaria problemas na relação com o Brasil na manutenção do Mercosul, dada a sua proximidade com os Estados Unidos. A vitória de Milei é um ponto final no Mercosul. Acaba esse processo tão bem-vindo de integração econômica, comercial e política regional. São ideias absurdas que se manifestam, por exemplo, numa demanda de Milei, dos tempos nos quais ele era deputado, alinhada com o anarcocapitalismo e libertarismo, né, de, por exemplo, venda de órgãos. Agora, na campanha eleitoral, ele não coloca isso como proposta de governo, mas ele já defendeu isso publicamente. É uma ideia absurda. Eu fiz um vídeo hoje sobre isso, está disponível aqui nas redes sociais, mas que é defendida por este candidato, que é uma espécie de Trump argentino, uma espécie de Bolsonaro da Argentina. Para finalizar, por que a Argentina, essa sociedade, com uma história tão bonita, com uma organização política recente tão legal, por que ela se dá margem a isto? Bom, nós vivemos em um contexto de crescente anomia no mundo ocidental, e em especial em países da América do Sul como o Brasil e como a Argentina. A Argentina tem um processo inflacionário muito forte ao longo do século XXI. E será que esse processo foi detido
pelos governos de centro-esquerda do Nestor Kirchner, da Cristina Kirchner, nos anos 2000, início dos anos 2010? Não, a economia continuou afundando, as condições sociais continuaram sendo precarizadas. E no governo neoliberal do Macri, isso foi resolvido? Não, os problemas se intensificaram. E por isso os argentinos optaram novamente pela centro-esquerda, com o Fernandes, atual presidente, e a Cristina Kirchner como a sua vice-presidenta. Será que o problema inflacionário econômico, será que as relações sociais melhoraram? Também não. Dentro desse contexto anômico extremo é que a gente vê o voto de protesto, o voto de opção desesperada, nessa figura que obviamente não tem a menor condição de resolver os problemas tão graves da Argentina, que é o Javier Milei. Bom, fazendo agora uma projeção, né, uma aposta, né, com todo o risco inerente à aposta, provavelmente eu vou perder, né, quem tem mais chances de ganhar? Eu espero que Patrícia Bullrich tenha maiores chances neste momento, porque o Sérgio Massa é o ministro atual da Economia e ele está muito descapitalizado politicamente, tendo em vista as precárias condições econômicas da Argentina, né? E está em terceiro lugar nas primárias da Argentina. Em segundo lugar aparece Bullrich e em primeiro lugar aparece o Milei. Lembrando que na Argentina nós temos eleição com 2 turnos. Se nenhum candidato atingir 45% das intenções de voto ou 10% de diferença frente ao segundo candidato, há segundo turno eleitoral. Então espera-se que o primeiro candidato, o primeiro colocado das primárias, o Milei, vá para o segundo turno. E vá com quem? Com Bullrich, que está na segunda posição e tem menores problemas de capitalização política frente ao Massa, que é o atual ministro da Economia. Espera-se também, eu torço por isso, que a centro-esquerda argentina faça, como aconteceu na França recentemente, se alinhe com a candidatura que, apesar de direita, se alinha à democracia e não à candidatura de extrema-direita do Javier Milei. Lá na França, isso resultou em uma centro-esquerda tendo que votar no Macron contra a Le Pen nas últimas eleições presidenciais. Eu espero que a centro-esquerda argentina, se tiver que fazer essa opção difícil, que faça, que vote na Bullrich para evitar a eleição do Milei, que seria uma catástrofe para a Argentina, que seria uma catástrofe para o Mercosul. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. É um assunto complexo, eu passei bastante superficialmente, rapidamente por ele. Quem quiser saber um pouquinho mais, tiver alguma dúvida, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.